Pare agora de fazer essa marcação seguindo a região do nariz. Se você continuar fazendo esse tipo de marcação, sua sobrancelha vai permanecer assimétrica, vai ficar desigual, vai ficar torta, sua cliente não vai querer retornar no seu atendimento. Aqui na aula de hoje eu vou falar sobre a função do mapeamento e como você vai identificar o grande problema aqui. O porquê não pode fazer cada uma dessas linhas aqui e o prejudicial delas. Essas linhas faz com que você deixe a sua sobrancelha totalmente diferente, a sua cliente não volta no seu atendimento. Além disso, eu vou revelar aqui como você pode identificar o ponto alto, ponto inicial e ponto final da forma correta. Vou mostrar aqui as linhas que você não pode fazer e eu já vou começar aqui a nossa aula já revelando o grande segredo, o porquê você não pode seguir essas linhas marcadas de vermelho. Essas linhas marcadas de vermelho, ela é sempre utilizada ali para definir a região do nariz. Eu vou começar aqui a nossa aula trazendo toda a explicação. Caso for surgindo alguma dúvida, pode comentar aqui que eu vou estar analisando. E se tiver um reconhecimento, vocês curtirem bastante, eu vou revelar em aula prática como identificar o ponto inicial, ponto alto e ponto final corretamente sem seguir essa regrinha aqui do nariz. Bom, essa regrinha do nariz é uma técnica antiga que não pode mais ser feita. Por que a gente fala que é uma técnica antiga e não pode mais fazer? Porque a sobrancelha, ela não depende de todo o restante que são os terços ali do nosso rosto. Eu vou mostrar aqui para você o que significa simetria. A gente sempre imagina que a nossa sobrancelha, ela precisa ser igual cada um dos lados. Mas nem sempre isso vai acontecer. A gente traz a harmonia. Já eu vou falar sobre a harmonia. Mas a simetria é o quê? É um lado ser igual ao outro. Então a gente procura pontos de simetria, mas a sobrancelha vai permanecer diferente da outra. Só que não pode estar torta e não pode estar totalmente desigual. Então os pontos precisam ser simétricos, mas a sobrancelha não. Aqui está a revelação. Quando a gente faz aquela linha central que está aqui nessa foto do meio, ali, aquela linha central é para identificar que um lado ele fique parecido com o outro. Um dos maiores erros que as pessoas acham, o rosto é igual os dois lados. E se você achar que é dessa forma, você vai estar seguindo essa estratégia do nariz e vai estar praticamente estragando toda a marcação. Antigamente, a gente fazia sim um mapeamento com essas linhas aqui. Vou estar mostrando aqui novamente. Antigamente, a gente fazia o mapeamento utilizando essa região do nariz. Só que, como eu falei sobre o caso de simetria, nem sempre uma sobrancelha ela vai ser igual da outra. Da mesma forma, você não consegue garantir que o nariz da sua cliente é totalmente simétrico. Às vezes, o nariz da sua cliente é um pouquinho para lateral. Então, isso faz com que uma sobrancelha fique mais para lateral do que a outra. Então, você não pode estar analisando o nariz. E outra coisa que eu também não gosto, para que você vai pintar o nariz da cliente? Às vezes ela vai estar maquiada, você pinta e fica borrado, vai ter que ficar aqui aquele buraco ali, como se fosse de palhacinho. Então, não fica legal. Então, esquece essa região aqui e olha apenas para essa região aqui. A gente analisa os olhos e analisa a sobrancelha. Então, revelando aqui e simplificando, o porquê você não pode estar analisando ali a sobrancelha como algo predominante ali em base ao nariz. Porque o nariz, ele é desigual na maioria dos casos. Então, é difícil você achar uma cliente que tem um nariz ali bem simétrico. Então, você vai fazer esse mapeamento em base ali de toda a sobrancelha, só que sem olhar ali o nariz. E todas essas linhas que está aí nessa marcação, você não vai fazer. Isso vai trazer com que você faça uma sobrancelha que fique simétrica, com pontos simétricos, e a sobrancelha não fique torta. Sua cliente vai retornar nos seus atendimentos. Agora, eu vou estar te explicando o que você pode estar fazendo ali na marcação e como você vai identificar cada um deles. Antes de tudo, eu vou explicar o que é a função do mapeamento.
Função do mapeamento é você identificar para que serve cada uma dessas linhas. O porquê que geralmente a gente analisa essa região aqui do nariz. Porque a gente quer saber que esse lado vai estar simétrico a esse, ou seja, que esse lado tem um ponto semelhante a esse. Então, você vai pegar cada uma dessas linhas e vai duplicar para o outro lado. Só que, igual eu falei, nem sempre o nariz é certo. Então, você vai seguir essa base de réplica do outro lado, só que sem considerar essa região aqui. Então, a gente apaga essa região aqui do nariz e vai analisar apenas essa. Então, como que você vai fazer a medição? Agora eu tô aqui com o meu parquímetro e eu vou mostrar para você. Como que eu vou saber se essa sobrancelha ela está igual a essa? Você vai pegar o parquímetro, vai medir essa região aqui entre esse ponto e esse ponto, vai definir esse daqui, vai definir e vai medir daqui até aqui. Ou seja, vou pegar aqui para você ver, ó. Definiu a linha central e definiu esse daqui. Você vai medir aqui e a distância você vai achar esse daqui. A medição entre esse até esse daqui, você vai identificar esse daqui. Da mesma forma, a medição desse lado aqui... Ui, meu celular quase caiu. A medição desse lado aqui, você vai identificar esse lado aqui. E tudo isso em base ao parquímetro. Vou pegar aqui uma aula prática para você analisar. Vou pegar aqui, carregando. Aí, tem como colocar mudo? Aí, ficou mudo. Vamos lá. Primeiramente, eu inicio a sobrancelha analisando ali a linha central, a linha inicial e a linha do ponto alto. Depois eu pego o parquímetro e eu meço para o outro lado. Vou ali fazendo essa medição e seguindo. Dessa forma, você pode ver que eu não vejo o nariz da cliente. Apenas o parquímetro você faz essa medição. Desenhou todos os pontos de largura, você vai desenhar o corpo da sobrancelha. Aí sim você vai identificar a altura. Aqui eu tô pedindo para ela fazer assim porque ela tava com uma região tensa e eu precisava, né, de um alinhamento. Fiz ali a região de altura. Olha só que legal. E aí depois eu vim desenhando. A altura a gente mede em lateral e a largura a gente mede assim, tá? Então, horizontal é altura e vertical largura. E tudo em base ao parquímetro. A gente definiu ali o ponto inicial, a distância eu vou pegar o parquímetro e vou medir dessa forma. Geralmente as pessoas elas usam a região ali do nariz na marcação em base para fazer simplesmente o ponto aqui da sobrancelha, que é de largura, para saber onde que é o ponto alto e onde que é o ponto inicial, onde que é o ponto final. Mas a ideia de você usar o parquímetro é simplesmente para isso. Lembra que eu peguei o parquímetro e eu mostrei aqui que primeiro você medir um lado para você identificar o outro. A gente já fez isso. E você vai ver que a gente faz novamente, que eu vou reproduzir novamente esse vídeo aqui. Deixa eu ver se inicia, se eu apertar de novo. Não, deixa eu remover. Parar de compartilhar. Aqui, vamos lá. Primeiramente, vamos refazer tudo, ó. Fiz ali, eu denominei onde que vai ser o meu ponto inicial, meu ponto central e fiz o ponto alto. Fez isso, pegou o parquímetro, mediu o ponto inicial e vai definir ali a largura. Mediu o ponto inicial com o ponto alto, definiu ali a largura. Depois, na finalização, se você for fazer o outro lado da sobrancelha, pega o parquímetro, mediu aqui, depois mede aqui que a sobrancelha ela tem que fechar junto. E é basicamente isso. Assim você consegue identificar da melhor forma. Aqui a gente está tendo a nossa aula de toda quinta-feira, 8 e 7 da noite. E está tendo a nossa aula também de toda terça-feira, meio-dia e 7. Então não perca a nossa próxima aula.
Essa é a nossa aula que eu trouxe toda a função do mapeamento. E aqui a função do mapeamento é para você conseguir identificar o que você pode e não pode fazer. Essas regras, elas são muito importantes. Se você quiser um conteúdo mais completo, acessa o link da minha bio e entre para o Design de Elite, que eu ensino todas as minhas alunas, do básico ao avançado, toda essa função do mapeamento. Muitas pessoas começam no design aprendendo passo a passo, que é o que eu mais vejo por aí. Você tem que entender o porquê você pode fazer cada uma dessas linhas e cada um desses pontos. E principalmente, como identificar. Essa é a nossa aula, não perca a próxima aula de terça-feira, 12h07. Um beijo, até a próxima!